Solidão não é o problema. A fuga dela é. O que acontece com quem nunca aprendeu a ficar sozinho consigo mesmo? Quando foi a última vez que você ficou sozinho de verdade? Não sozinho com o celular, não sozinho com a Netflix rodando de fundo. Muito menos com um fone de ouvido e uma playlist tocando para preencher o silêncio. Sozinho com seus próprios pensamentos, sem distração, sem escapatória. Se essa pergunta te deu um desconforto imediato, presta atenção, porque o que você faz quando tá sozinho diz muito mais sobre você do que qualquer outra coisa que você faz rodeado de gente. Então, fica com o vídeo. Hoje, a gente vai falar sobre uma das fugas mais sofisticadas e mais aceitas do mundo moderno: a incapacidade de estar consigo mesmo. A indústria do trabalho. Nunca foi tão fácil fugir de si mesmo. Tem sempre uma notificação esperando, um story pra ver, um podcast pra ouvir, uma série pra continuar, ou sei lá, um grupo do WhatsApp explodindo com coisas que não precisam ser respondidas imediatamente, mas que você responde de qualquer forma. O mundo moderno é uma máquina de produção de barulho constante, e nós nos tornamos viciados nele, não porque gostamos tanto assim do barulho, mas porque o silêncio, ele assusta. O silêncio é onde vêm e vivem as perguntas que você não quer responder, as emoções que você engoliu sem processar, ou sei lá, talvez os arrependimentos que você foi empurrando com os joelhos por anos. Aquela sensação de que alguma coisa importante está errada, mas você não sabe bem o que. Então você abre o celular, coloca uma música e liga a TV só para ter barulho de fundo. Qualquer coisa só para não precisar ficar com você mesmo. E o pior de tudo, a cultura recompensa por isso. Estar sempre conectado virou virtude. Estar sempre disponível virou responsabilidade. Estar sempre consumindo conteúdo virou sinônimo de crescimento. E assim, a fuga mais sutil de si mesmo ganhou uma embalagem chamada produtividade. Solidão versus isolamento. A diferença que muda tudo. Antes de continuar, preciso de uma distinção importante. Porque quando eu falo em aprender a ficar sozinho, metade das pessoas ouve errado. Solidão não é isolamento. Solidão não é depressão. Solidão não é falta de amor ou de conexão. Solidão é a habilidade de você estar com você mesmo, sem precisar de estímulo externo para se sentir inteiro. É diferente você se isolar do mundo por medo de se machucar. É diferente de evitar relacionamentos porque as pessoas decepcionam. É o oposto disso. A pessoa que aprendeu a ficar bem sozinha geralmente tem relacionamentos mais saudáveis. Sabe por quê? Porque ela não precisa do outro para se completar. Ela escolhe o outro. A escolha é muito mais bonita do que a necessidade. Quando você não sabe ficar sozinho, você entra em qualquer relacionamento com um barco por dentro. Quando você não sabe ficar sozinho, você entra em qualquer relacionamento com um buraco por dentro e começa a exigir que o outro preencha esse buraco. O que é uma pressão injusta, insustentável e destinada ao fracasso. Porque ninguém consegue preencher o que você não consegue preencher em si mesmo. Isso não é romântico. É a realidade funcionando como sempre funcionou. O silêncio que sabe sobre você. Quando você para de fugir do silêncio e começa a habitar ele, as coisas aparecem. E sim, no começo o processo ele é meio desconfortável. Na verdade, ele é muito desconfortável. Primeiro vem a agonia de não ter nada para fazer, nada para checar, nada para consumir. E a mente grita que você tá perdendo tempo, que você devia estar sendo mais produtivo, que tem alguma coisa mais importante para fazer. Isso é o ego, um modo de fuga. Mas ele sabe que no silêncio as verdades aparecem, que ele prefere que você não veja. Mas se você aguentar o desconforto inicial, se você resistir ao impulso de pegar no celular depois de 40 segundos de quietude, algo diferente começa a emergir. Uma espécie de clareza. Você começa a ouvir o que de fato quer. E o que de fato te incomoda. Quais relacionamentos te nutrem e quais te drenam. Quais escolhas você está postergando há meses sem admitir para si mesmo. Quais emoções você tem carregado sem nomear. O silêncio, ele não inventa problemas. Ele revela o que já estava lá, só esperando você parar de fugir. É como quando você para de mexer na água barrenta. Você não limpou a água, você só parou de sujar. E ela assentou, ficou clara.
O silêncio faz o mesmo com a sua cabeça. Aprender a nadar antes de entrar na água. Muita gente só descobre que não sabe ficar sozinha quando a vida força essa condição. O relacionamento termina de repente, o amigo se afasta, a rotina que mantinha ocupado desmorona. E aí, de repente, o barulho some e você se vê cara a cara com você mesmo pela primeira vez em anos e não sabe o que fazer. O silêncio, ele vira ansiedade. A solidão vira desespero. E a pessoa corre para o primeiro relacionamento disponível, para a primeira ocupação que aparecer. Qualquer coisa que tire ela de si mesma, volta. A solidão imposta dói, diferente da solidão escolhida. Uma te devora porque você não está preparado. A outra te constrói porque você entrou nela de propósito. A diferença é simples, prática. Você precisa aprender a ficar sozinho antes de ser obrigado a isso. É como musculação. Você não fortalece o músculo no momento da lesão. Você fortalece ele antes, enquanto ainda não tem escolha. E quando a lesão vem, você tem estrutura para sustentar. O que você descobre quando para de fugir? Eu quero te contar aqui o que acontece com quem realmente aprende a ficar sozinho. Não do jeito que aparece em livros de autoajuda, com capa minimalista. Do jeito real e prático. Primeiro, você começa a entender o que você gosta de fato. Não o que foi ensinado a gostar. E nem o que as pessoas ao seu redor gostam. E você foi adotando por osmose. O que você, sem plateia, sem aprovação necessária, genuinamente curte. Segundo, você desenvolve uma tolerância ao desconforto que nenhum curso vai te dar. Porque ficar sozinho sem distração é treino de presença. É aprender a sentar com o que é sem precisar que seja diferente. E essa habilidade se transfere para tudo. Para reuniões difíceis, para conversas incômodas e para momentos de incerteza. Terceiro, e esse é o que mais surpreende as pessoas, você se torna uma companhia melhor para todo mundo. Porque quando você não precisa que o outro te distraia, te valide, te complete, você para de usar as pessoas como ferramentas emocionais e começa simplesmente a estar com elas, presente de verdade, sem agenda, sem necessidade escondida. E sabe o que isso faz com o relacionamento? Transforma ele completamente. A prática. Como começar de verdade? Então, como você começa a construir essa relação com a sua própria companhia? De forma prática, sem romantizar o processo. Primeiro, 5 minutos antes de pegar no celular pela manhã, só 5 minutos, deitado na cama, acordado, sem tela. Deixa os pensamentos aparecerem, não tenta controlá-los, não tenta ser produtivo, só observa. Segundo, uma refeição por semana sem nada ligado. Sem podcast, sem vídeo, sem leitura, só você e a comida. Parece pouca coisa. Na prática, para muitas pessoas, é tortura nos primeiros dias. O que já é uma informação valiosa sobre o quanto você depende do barulho. Terceiro, uma caminhada por semana sem fone. Só você, o ambiente e seus pensamentos. Sem destino específico, sem meta de passos, sem nada para otimizar. Só caminhar e estar. O desconforto vai aparecer em todos esses exercícios. Deixa aparecer, ele não é perigoso. É só o seu sistema nervoso acostumado ao barulho reclamando da ausência dele. Como um fumante nos primeiros dias sem cigarro, o desconforto é o sinal de que algo está mudando, não de que você está errando. Conclusão. Ficar sozinho é um ato radical numa cultura que te recompensa por estar sempre disponível, sempre conectado, sempre respondendo e sempre consumindo. Mas nesse espaço, nesse silêncio que você tanto evita, que você se encontra de verdade. Não a versão que você performa nas redes, não o personagem que você mantém nas relações, o você debaixo de tudo isso. E conhecer esse você, com todas as suas contradições e desconfortos, é o começo de qualquer autoconhecimento real. E não existe atalho para isso. Não existe aplicativo, não existe podcast, nem vídeo no YouTube que substitua o ato de simplesmente parar e estar com você. A solidão não é o problema. A fuga dela é. Para de fugir. O que você vai encontrar do outro lado do silêncio é a única coisa que sempre esteve lá esperando. Você mesmo.
E se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal. Toda semana tem uma conversa dessas, sem enrolação e sem fórmula mágica. Deixa o like e até o próximo.